Jesus admitiu a tristeza, sabe? E ao fazer isso, ele quebrou um dos maiores tabus da nossa cultura. Se por acaso já passou pela cabeça a pergunta, tá, mas como Jesus lidou com a ansiedade, com a dor emocional, a resposta não está na força bruta, não está na negação. Está no enfrentamento consciente. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos decodificar juntos o modelo emocional dele. A questão central, então, é exatamente essa. Como ele fez isso? Porque vamos combinar, muita gente cresceu ouvindo uma mentira, a de que ser forte é sinônimo de não sentir nada. E aí a gente fica com dois caminhos. De um lado tem esse mito da força, né? Aquela ideia de que homem não chora, ou pior, que quem tem fé não fica triste. Essa cultura de anestesia emocional só nos adoece, porque ela tenta apagar a nossa humanidade. Mas do outro lado, existe o código que a gente vai explorar aqui, o do engajamento consciente, de validar a dor. Jesus usou ferramentas que hoje a psicologia moderna chama de ACT e Mindfulness, justamente para não deixar que a dor tomasse o controle da vida dele. O primeiro princípio, que é a base de tudo, é entender que a dor é legítima. E para a gente sacar isso de verdade, vale a pena olhar para um momento que aconteceu até antes do Getsemane. A cena é ali, diante do túmulo de Lázaro. Pensa bem, ele sabia que ia fazer um milagre dali a alguns instantes. Ele tinha a solução. E mesmo assim, Jesus chorou. Ele não pulou a dor do momento só porque sabia o que vinha depois. E a lição clínica que a gente tira disso é gigantesca. Ter a solução para um problema não anula de jeito nenhum a legitimidade da dor que se sente agora, no presente. Ninguém precisa de permissão para sentir o que já está sentindo. O choro não é falta de fé. Pelo contrário, é um dos sinais mais profundos da nossa humanidade. Ok. Agora sim, vamos mergulhar no nosso estudo de caso principal, o Getsemane. É aqui que a gente vê a anatomia da angústia na sua forma mais crua, mais honesta. No Getsemane, Jesus enfrentou o que a psicologia clínica hoje descreve como o quarteto parada dura. É como se fosse uma estrutura para a gente entender a experiência do sofrimento em 4 partes essenciais. E esse mapa da experiência dele é muito revelador. Olha só, primeiro, a emoção, uma angústia profunda até a morte. Depois, o pensamento, a conclusão de que o sofrimento seria insuportável. Aí vem a sensação física, uma resposta do corpo tão extrema que o suor parecia gotas de sangue. E por fim, a vontade de agir, que é o impulso natural de fugir, de pedir para afastar o cálice. O ponto mais importante aqui é que Jesus não usou máscara nenhuma, ele validou a realidade de cada um desses componentes. Essa atitude de validar cada pedacinho da dor nos leva a um ponto crucial. A escolha dele não foi a de evitar, como a gente costuma fazer, foi a de enfrentar. Nós, por outro lado, viramos mestres em usar atalhos emocionais para não sentir, né? É o excesso de redes sociais, é a comida, é o trabalho sem fim. Jesus escolheu o caminho contrário, o do enfrentamento consciente. Ele se conectou com a agonia daquele momento e isso permitiu que a dor fosse processada em vez de ser acumulada. Tem um princípio do Mindfulness que resume isso de forma perfeita. Aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E atenção, aceitar aqui não é se resignar, se entregar. É um reconhecimento corajoso da realidade do momento. Mas esse enfrentamento consciente não precisa ser um caminho solitário. E isso nos leva a um dos pontos mais ignorados dessa história toda. Um que revela uma dimensão completamente diferente de força. 3 vezes. Jesus pediu ajuda aos amigos 3 vezes. Mesmo sendo quem era, ele não tentou dar conta de tudo sozinho. Esse dado, por si só, já é extremamente poderoso. Então, o ponto central é este. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É um ato de responsabilidade com a própria existência. Se até ele buscou companhia na dor, por que tantas vezes a gente insiste em se isolar? E agora vem a virada de chave, o conceito da psicologia ACT, que amarra tudo isso de um jeito brilhante. Pensa bem, Jesus sentiu a vontade, o impulso de desistir. Mas ele agiu conforme o seu propósito maior, o seu valor. E essa diferença é tudo. Uma coisa é o que a gente sente vontade de fazer no calor do momento. Outra, bem diferente, é a ação que a gente escolhe tomar porque ela está alinhada com a vida que a gente quer construir. Os princípios da ACT mostram como isso funciona na prática. É totalmente possível sentir medo e ainda assim agir com coragem. É possível sentir um cansaço enorme e ainda assim escolher priorizar o autocuidado.
Uma vida plena não depende de estar com vontade. Então talvez a gente possa até redefinir o que é saúde mental. Ela mora nesse alinhamento entre o que se faz e o que se sonha, sem se abandonar no meio do caminho. A ideia é parar de tentar controlar o que se sente e começar a escolher como agir. Se fosse para resumir tudo em uma frase memorável, seria esta: sentir não é fraqueza. Fraqueza é viver no piloto automático enquanto a vida fica para trás. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Daqueles 4 componentes do quarteto parada dura, emoção, pensamento, sensação ou a vontade de agir, qual deles costuma ser o mais desafiador de lidar no dia a dia? Parar para pensar nisso já pode ser o primeiro passo para um enfrentamento mais consciente.